Olha, eu quero trazer para vocês que dentro deste novo pacote de projetos de leis enviado ao Congresso, o governo incluiu também o endurecimento de penas a quem atentar contra o Estado Democrático de Direito. As propostas foram articuladas também pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, batizadas de pacote da democracia. Então, por exemplo, se alguém hoje usa violência para atentar contra o Estado Democrático de Direito, ela pode pegar uma pena que varia de 4 a 8 anos de prisão. Se esse projeto for aprovado no Congresso, essa pena poderia passar de 20 a 40 anos de prisão. 40 anos de prisão também é o período que Lula quer para as pessoas que agredirem ou atentarem contra a vida de autoridades como presidente, vice-presidente, presidentes do Congresso, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. E essa proposta vem justamente uma semana depois daquela agressão que o ministro Alexandre de Moraes disse sofrer lá em Roma, na Itália, e que agora está sendo apurada, inclusive com a defesa daqueles brasileiros que teriam agredido o ministro. Como é que vocês entendem o aumento dessa punição? 40 anos se tornariam a maior pena hoje no Brasil, que temos até então a de 30 anos. Gani. Isso é o reflexo de como pensa a nossa classe política, né? Por que eles devem ter uma pena aumentada para quem atentar contra eles em relação ao cidadão comum? Por que a vida deles vale mais do que a minha vida, a do Monteiro, a sua ou a do Segré, né? Na verdade, se inverte a lógica no Brasil, né? Nós somos a classe produtiva, nós pagamos impostos, nós sustentamos a classe política e burocratas. Na verdade, democracia é quando a lei vale para todos. Então, não tem que ter uma diferenciação para a classe política. Se aumentar a pena, que aumente para todo mundo, os cidadãos comuns e a classe política. Isso é democracia, a lei valer para todos. Felipe Monteiro, você concorda com o Gani nesse ponto? Nesse ponto, nós estamos em concordância, né? É impressionante como no passado a direita perseguia a esquerda com aquela violação à segurança nacional, né? O termo segurança nacional era o motivo para a direita perseguir a esquerda. Hoje em dia a gente vê a defesa do Estado Democrático de Direito ser o instituto e um conceito que a esquerda, teoricamente, avança na esfera da direita. Não tem nenhum sentido essa lei, realmente demonstra um certo autoritarismo da classe política, autoritarismo do presidente Lula, que quer apontar em votação esse tipo de projeto de lei, que coloca, conceitualmente, a vida do cidadão comum valer 4 vezes menos a vida do presidente da República e de autoridade. Mas aí a gente tem dois casos, porque a gente está falando também do aumento de pena para as pessoas que usarem violência para atentar contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, usar violência para aplicar um golpe de Estado ou tentar fazer isso. Neste caso, você também discorda do aumento da pena? Eu discordo também. Por quê? Também. Exatamente por isso. Eu entendo que não tem nenhum sentido você aumentar os anos de pena somente para a classe política, né? E é, mais uma vez, na meu entender, um tipo de tipo penal que vai perseguir quem pensa diferente no final. E você, Segré? Sabe, a única determinação é que definam de uma vez o que seria golpe de Estado contra o Estado Democrático de Direito. Porque, senão eu digo, no domingo vamos todos a Paulista reclamar do presidente. Mas aí, nesse caso, Segré, eles deixam bem claro ali que é quando a pessoa usa violência. Ou seja, é aquilo que o Gani sempre costuma dizer, que a pessoa utilizou armas ou reuniu armamentos e usou dessa violência para tentar retirar do poder essas autoridades. Então, destituir ministros, destituir o Congresso para tomar conta desse Estado Democrático de Direito. Isso seria, por exemplo, contemplado por essa punição que aumentaria, segundo a proposta, que também vai passar pelo Congresso ainda. Nesse caso, então, temos 2 potenciais utilizadores dessa lei. Sim. O narcotráfico, que tem arma, e o exército. Não tem outra possibilidade. Porque, vamos de novo, se estamos falando de armas registradas, e a pessoa, imaginando por um momento, quer fazer um golpe de Estado, ele não pode ir ele sozinho para ir numa praça dizendo você é presidente, tem que sair daí. Não, deveria ser uma organização criminosa, nesse caso, em que tem que ter armas. As pessoas que participaram do 8 de janeiro, não foi pega com eles nenhuma arma nesse momento. Teve uma cadeira de praia e um carrinho de pipoca, ou de algodão doce. Isso não é arma até agora. Então, nesse caso, é configurado o golpe de Estado? Porque aí a pergunta é,
se eu quero fazer uma manifestação e o governo ou alguém do governo interpreta, essa manifestação é o atentado contra o Estado Democrático de Direito, aí eu vou ter uma pena maior? Fala, Monteiro. Essa sua colocação era extremamente válida. Mas eu queria colocar aqui é que hoje o Dino anunciou medidas que qualquer atentado contra o presidente, pessoa física, Sim. Se alguém chegasse e desse um tapa para cara do presidente, acho que é 6 a 12 anos de prisão. Sim, nesse caso 6 a 12 anos. 12 anos. Se matasse o presidente da República, 40 anos de prisão. Sim, de 20 a 40 nesse caso. Que é um reflexo daquilo que a gente viu relacionado ao ministro do Supremo, Exatamente. Alexandre de Moraes. Por conta do que aconteceu com Alexandre de Moraes no aeroporto da Espanha, não é? O Lula... Da Itália, foi em Roma. Da Itália, desculpa. O Lula criou essa medida. Mas você acha que isso seria um certo protecionismo? Eu acho que seria meio que um aceno para o STF, um aceno para a classe política, de que não vai ser tolerado nenhuma medida contra os sacro-ministros do STF e sacro-ministros do governo Lula. Gani. Eu adoro esse programa porque a gente discorda e concorda. Mas e aí eu concordo com o Felipe. Por que então... E seria um pouco de insolência também discordar por discordar, né? Quando há concordância, ela é preciso ser dita. Se eu tomar um tapa na cara, por exemplo, por que o tapa na cara no presidente Lula vale mais do que um tapa na cara comigo, né? A lei tem que valer para todos. Tem um outro ponto, essa expressão atentado contra o Estado Democrático de Direito, e aí concordo com o Segré, eu acho que ela precisa ser mais bem definida. Porque o que é atentar contra o Estado Democrático de Direito? Então, se eu criar aqui um grupo armado, fortemente armado, tentar derrubar as forças armadas constituintes, formar um Estado paralelo, aí me parece que é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Agora, um empurra no aeroporto, um vandalismo no Congresso, são atos condenáveis, com certeza. Mas não é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. O meu medo é que isso vire algo para justamente perseguir quem critique a classe política. Segré, conclua. Concluo na seguinte questão. A audiência que nos acompanha, agradecemos sempre a sua companhia. Busque no Google manifestações vandálicas em 2017. Você vai ver carros com fogo dentro do Congresso e quando você compara com o 8 de janeiro, as imagens não são diferentes. Mas nesse caso em particular, o atual ministro Dino falou que eram demonstrações políticas, manifestações políticas. E eles queriam que o Temer saísse do poder. Qual é a diferença? Não, aí que tá, Segré. Aí que talvez seja um erro do governo Bolsonaro, né? Porque depois desse fato que realmente ocorreu, que a esquerda, movimentos de esquerda, movimentos sociais invadiram o Congresso, invadiram o Planalto, né? Pedindo que saia Temer. Perfeitamente. Não existia o tipo penal antes. O governo Bolsonaro, em 2019, 2020, assim que ele entrou no governo, a primeira coisa que ele fez foi alterar o Código Penal e colocar esses tipos penais aqui. Sim. Então, o governo Bolsonaro que criou esse monstrão aí que é defesa do Estado Democrático de Direito.